Vamos lá, pessoal. Queria que a Ana Lúcia também estivesse aqui, o Fábio. Eles votaram que sim, que seria o melhor horário pela parte da manhã, mas tudo bem, vamos dar andamento. Bom, com relação à nossa questão formada da reunião que ocorreu com os principais, com os coordenadores das unidades do Conselho Cassi, a Ana Lúcia mandou um relatório aqui, um pequeno histórico. Eu vou ler para vocês, tá bom? Ontem, 14 de março, às 17 horas, os membros do GAT-8, Grupo de Assessoramento Temático, foram empossados e tiveram as primeiras orientações. Serão 4 reuniões ordinárias por ano e poderão ocorrer reuniões extraordinárias, lembrando que o mandato se encerra dia 15 de janeiro de 2025. Em breve será agendada a primeira reunião ordinária, onde será eleita a mesa coordenadora dos trabalhos e talvez com sugestões de pauta. Por isso, aproveito para perguntar a todos que me apoiaram se tem alguma sugestão de pauta ou ideia para incluirmos nessa próxima reunião. Essa mensagem foi mandada pela Ana Lúcia agora, por volta das 8h23 da manhã. Tá no WhatsApp. Sim. Essa mensagem está no conselho. Essa mensagem quem enviou hoje foi o colega que nós apoiamos aí, o Tiago Eloy, para o GAT. Então ele mandou essa mensagem, que não é sobre o conselho, não. É isso que eu ia falar agora. Não teve reunião ontem do conselho, foi naquela semana anterior. Ontem foi a posse do pessoal daquela eleição do GAT, do grupo de assessoramento. Aí ele, até como nós colocamos ele no nosso grupo de apoio aqui do Amazonas também, então ele mandou mensagem para o pessoal daqui e a Ana compartilhou, mas sobre o conselho não teve nenhum foi retorno. mais específica. O que eu sei foi por causa de outros comentários no grupo dos diretores regionais, né? E foi comentado bastante sobre o conselho, como vai funcionar, focando bem os itens de presença, né? Então, a forma como ele é, assim, o jeito que é formado, o que precisa. Então, foi dado um foco bem forte nessa parte aí. Foi alguns comentários só. Mas essa mensagem aí é do GAT. Essa aí é do... Ok, então no caso acho que vale a pena solicitar. Oi? A Ana tá online, ela mandou agora pela manhã essa mensagem. Cerca de uns 10 minutos ela mandou. Bom, acho que vale a pena solicitar dela, a gente vai um pouquinho falar com ela depois daqui a pouco, né? Para solicitar dela um pequeno relatório disso, para pelo menos divulgar entre os membros do conselho para saber o que foi tratado e para onde a gente pode seguir a partir disso, certo? E só sobre o conselho, foi pedido por outros colegas, lá da parte da ANAB, né? Foi requisitado ao Banco do Brasil, aliás, a CACI, que a CACI emitisse um regimento, porque a Ana colocou no grupo também o regimento, certo? E pediu que as pessoas lessem. Então, o que foi pedido para a CACI? Foi pedido que fosse colocado o anterior e a proposta, para que fosse comparado e que nós visualizássemos as principais mudanças. Porque está em votação, Mila, né? Esse regimento interno dos conselheiros da CACI está em votação ainda ou já foi aprovado? Esse é mais um tema, dona Terezinha, que nós, gerentes de unidades, não fomos participados. Realmente está no âmbito da diretoria, junto diretamente com o conselho. A gente não foi participado dessa votação, dos trâmites que estão ocorrendo nesse momento. Mas, assim, agora eu pergunto para você, você concorda? Eu me recordo, inclusive, que a Ana colocou esse documento lá no grupo, pediu para que fosse apreciado, né? Já tem uns dias isso. Mas, de fato, não nos participaram dessa temática, não.
Agora, assim, Mila, assim, você concorda que vocês fiquem fora dessa movimentação toda? Eu não acho assim correto, por exemplo, as unidades ficarem, né, fora dessas reuniões, fora desses assuntos. Terezinha, Eu, posso tecer um comentário a Sim, respeito dessa questão? Os conselhos de usuários, eles não são subordinados aos administradores, aos gerentes. Tá? Eles são dentro da CACI, na própria unidade, mas os administradores não têm interferência no conselho. Os conselhos são autônomos, até para dar uma liberdade de poder levar sugestões para a CACI, né? Algum ponto que esteja falho, poder sugerir melhoras. Então, os conselhos, e eu acho que a Mila pode comentar se achar alguma coisa diferente, mas até aonde eu sei, os conselhos eles são parte dentro da CACI, dentro da unidade, mas a CACI participa deles. Eu vou usar o termo que talvez não seja o melhor, como convidada, para levar explicações, para prestar explicações, tirar dúvidas, mas o conselho ele é um órgão independente. Então, talvez por isso a CACI não tenha sido convidada, os administradores, para participarem da reunião, até para que o conselho ficasse bem à vontade. é isso que eu ia dizer, Ah, até para dar esse conforto, né, de vocês compartilharem, sim, conversarem e trazerem qualquer que seja a temática para esses momentos, né, junto com a diretoria da CACI. e pois um é, mas ponto, assim, eu concordo que seja autônomo, seja independente, tem que ter liberdade, mas está inserido na CACI. Então, mesmo que os gerentes de unidades não participem da reunião, não sejam convidados, mas eles poderiam ter conhecimento do que ocorreu, porque, afinal de contas, o conselho ele está aqui, qualquer ação que nós façamos será dado uma satisfação para a unidade, para a Mila, por exemplo. É isso que eu estou dizendo, assim, o que eu perguntei se ela concordava, né, de ficar alheia a esses assuntos, Terezinha, porque, eu posso continuar, Terezinha, só para aclarar um sim, pouquinho mais? Os administradores, eles não estarão alheios. Eles não estarão alheios porque eles vão ter que ter conhecimento do regimento que for aprovado. Eles terão que ter, porque eles também estão enquadrados dentro desse regimento. É a CACI como um todo, só que em partes diferentes. O administrador da unidade e o pessoal do conselho. O conselho, no caso, tem a obrigação de ajudar ao administrador. Por que eu digo ajudar? Porque muitas coisas, os conselheiros, como estão nas unidades, terão muito mais oportunidade de saber de queixas, de reclamações, que às vezes não chegam nos administradores. Isso é muito comum. Fala-se nos corredores, vamos assim dizer, mas não se leva, a pessoa que fala não leva para o administrador da casa. Então, o administrador fica sem conhecimento daquilo. No conselho, essas conversas deverão ser canalizadas, todas elas, para o representante do local, da agência, da unidade, e nas reuniões ele deverá trazer para que haja conhecimento de todos e que talvez possa até ser uma demanda de uma outra unidade que também não se está manifestando. E isso, com a participação dentro do Conselho da CACI, são assuntos a serem discutidos. Senão a CACI acaba ficando sem informação, isso é um retorno para a CACI, para o administrador. Senão ele acaba ficando sem esse retorno e não vai ter conhecimento do que está acontecendo. Então, essa independência é necessária para que não haja uma interferência da CACI dentro do Conselho, e eu posso dizer por experiência própria isso, de que em algum momento, lá bem atrás, um administrador da CACI quis impor normas para o funcionamento do Conselho, que não é possível, porque há um regimento.
e o conselho tem que obedecer. E isso acabou sendo motivo de discussões e ficou bem claro que são coisas distintas. O conselho é uma forma de assessorar, de levar informações para os administradores na busca de melhora para todos. Desculpe se eu me alonguei um pouquinho. Tá? Não, isso é importante a gente debater a respeito das questões que envolvem realmente o Conselho e até onde vai a nossa autonomia, a nossa liberdade, para justamente decidirmos o que é melhor, né? Obrigada, Iselane, pelos esclarecimentos. Perfeito. A Ana entrou, né, Francival? Ana conseguiu entrar. Ana, você nos ouve? Mila, se eu falei alguma coisa fora do contexto aí, fique à vontade Não, para Salane, de comentar. forma alguma. Não, tranquila. Tá ótimo. Acho que seria, se a Ana conseguisse compartilhar, né, Francival, sobre a Seria bom. reunião, acho que seria importante para vocês tomarem conhecimento. Ana, nós estávamos falando aqui a questão de que você participou de uma reunião como coordenadora da Cacilha Amazonas. Nós precisávamos que você expusesse as informações que você recebeu lá. Você consegue? Ana, você nos ouve? Eu acho que a Ana está com dificuldades. Na verdade, peraí. Alô? Estamos ouvindo. Parece que ela caiu. Francisco, talvez a Ana pudesse colocar no grupo as informações, porque aí todos leem. Muitos não estão participando da reunião. Oi? É verdade. Ana, você consegue colocar as informações no grupo mesmo, que seja um arquivo de áudio para a gente escutar sobre a questão envolvendo o que você recebeu de informações lá na reunião? Estão me ouvindo? Seu áudio está muito ruim, Ana. É. Eita, caiu um espectro. Mandar um áudio para ela. Oi? Ana, a gente está ouvindo muito mal você. Nós estamos apenas ouvindo trechos do que você está falando. Tá Seria todo mundo interessante você aqui. colocar a informação no grupo, seja por arquivo de áudio, seja um texto escrito, mas a gente precisava saber sobre o que foi debatido e o que foi decidido na reunião que você participou. Mandei, não sei se ela vai escutar agora. Ih, caiu de vez. Tá vendo de novo? Entrou novamente. Entrou novamente. Oi, Ana? gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Agora sim, Ana. Isso está muito baixinho. Para nós a sua voz está ótima. Acho que o problema é só o vídeo, mas se você puder falar, tá bom. Pra mim não tem lugar não. Escuro mais. Ana, pode falar. Oi, estão conseguindo me ouvir agora? É porque aqui onde eu tô, no banco, é muito ruim a internet. Aí eu não. Tem hora que pega, tem hora que não pega. E eu fico numa situação complicada. Inclusive agora tá tão baixinho que eu tenho que botar aqui no ouvido para poder ouvir vocês. E eu tô com a minha internet, porque a internet aqui não tem, né? É o seguinte, a reunião que eu participei, na verdade, foi da posse, né? Da nova diretoria. E eu confesso que eu não fiquei eu fiquei 1 hora mais ou menos como eu tinha compromisso depois, eu não pude ficar até o final da posse. E aí foi só a mesma posse, eles ainda não tinham nada ainda definido, inclusive eu mandei para vocês, um dos colegas que foram empossados agora,
pedindo opinião, se a gente tem alguma coisa de sugestão para a Cassi. E aí vocês passam aí no grupo e eu passo para ele, entendeu? Que é o Eloy, um dos que foi eleito também. Entenderam? Conseguiram me ouvir? Conseguimos. Eu consegui. Conseguimos ouvir perfeitamente. E, pelo que entendemos, então, teve a ver com a questão do regimento, né? Foi só a questão da posse. Ana, Foi só a posse, que eu não fiquei em todo o tempo, entendeu? Eu fiquei só uma hora porque eu precisava sair depois. Então Ana, não tinha deixa eu como te continuar. perguntar, você está falando da reunião que aconteceu na sexta-feira com os coordenadores dos conselhos de usuários? Será que a gente E está qual é a falando reunião da que mesma vocês... reunião? Eu acho que não. Eu estou falando da de sexta, Isso que foi a reunião com o presidente Cláudio, o Said, Isso, o presidente isso, empossado. isso. Certo, tá bom. Tá bom? Tá, porque eu acho que o que você colocou no grupo foi de uma reunião que aconteceu ontem, dia 14. Não, esse que eu coloquei, eu não participei, mas como eu tenho contato com o Eloy, um dos que foi eleito, aí ele está me passando, entendeu? Ele me passa as coisas e eu transmito para vocês, Aham, tá bom. entendeu? Aí, mas Ok. aí vocês podem continuar, que eu estou ouvindo vocês. Vocês não vão me ver, nem eu vou conseguir ver vocês, porque o meu telefone, eu não estou conseguindo, eu só estou conseguindo falar assim com ele do lado, então não estou como ver nada agora. Tudo bem. Bom, Mila, você falou a respeito da reunião, mas não tem muito o que tratar sobre ela, né? Não, eu falei apenas assim, para que vocês fossem participados do que foi tratado lá, mas se foi só a posse, tudo bem. Beleza. Sim, mas, com licença, mas antes dessa reunião de ontem, não teve uma reunião só com os coordenadores do conselho, Ana? Essa que eu tô falando, Terezinha, de sexta-feira. Essa que nós gostaríamos de saber se participaram, se teve. Essa aí da posse do GAT foi ontem, mas teve uma antes que foi só com os coordenadores do conselho. Ana, você ouviu? Não está ouvindo nada. Ana? A internet dela tá terrível, não tá ouvindo não. Bom, podemos passar para o tema seguinte? Vamos lá, Francival. Ok. Bom, nós ficamos de fazer para setembro aquela reunião, né? Você falou, Mira, sobre a posse da nova... Conferência de saúde, né? Exatamente. Nós mandamos o questionáriozinho, o formulário, mas só 3 pessoas responderam, lamentavelmente. Mandamos o resultado para vocês aí da CACI, receberam, né? Receberam, Mila? Eu não entendi, Francival, o que foi que você comentou. Nós tivemos na reunião passada uma enquete no grupo para saber a prioridade dos temas que serão abordados na reunião de setembro, se não me engano, né, Mila? Isso, conferência de saúde, né? Ah, não. O de setembro é a CUD. A reunião que a gente está falando é a reunião do Integra, que provavelmente vai acontecer no dia 29 de março, junto com os coordenadores, né, e o vice-coordenador do conselho. São os temas dessa próxima reunião. Certo. E foi suficiente aquela enquete que realizamos? Os resultados? Era o que tínhamos, foi o que eu reportei para a sede. Tudo bem, que seja. Tudo bem, vamos fazer daquele jeito.
Com relação ao que mais me está preocupando é a questão da Conferência de Saúde em setembro. Eu queria mesmo mais detalhes do que é que a gente vai precisar fazer para quando chegar lá, tá tudo certinho. Onde eu consigo informações sobre como proceder, Mila? Eu acredito que naquela documentação que vocês têm acesso, eu vou tentar disponibilizar para ti, Francival, por e-mail, todo o cronograma não, né? Checklist, né? Do que é a conferência, de como ela é organizada, o que precisa, como vocês preferiram realizar em caráter presencial, então requer um pouco mais de organização, né, de organização antecipada, né, de local, enfim, tudo isso, para viabilizar ela acontecer. Então eu vou ver essa documentação e passo para o teu e-mail. Eu acho que fica melhor, né, do que pelo WhatsApp. Eu posso receber pelos dois, para mim não tem problema. Ok. Vou precisar me debruçar um pouco mais calma e profundamente sobre isso para não ter nenhum problema. A gente chegou a falar de alguns temas, mas a gente não chegou a definir de fato, né, qual seria. Acho que seria interessante definir esse tema até para passar para o palestrante para já montar, elaborar alguma coisa, né, para o dia. Pelo que o Fábio sugeriu, a ideia de saúde mental parecia ser a melhor mesmo. E realmente o tema engloba bastante, é um tema bem atual que Não tá. dá para desmembrar em muitos subtemas. Uhum. Inclusive setembro, Então a gente. mês da prevenção a suicídio, né? Isso. Então, a gente pode contar com a colaboração da Jaida como palestrante, ou vocês teriam um outro profissional para sugerir, convidar? Também fiquem bem à vontade, porque a gente pode. Eu não sei se a última conferência foi a Jaida, que eu acredito que sim, né? Eu acho que foi a Jaida que foi a palestrante da última conferência. E aí, se vocês tiverem indicação de outro profissional, de alguém que esteja aí no meio, que alguém conheça, tem uma indicação, a gente pode fazer esse convite aí para ver a viabilidade dessa pessoa contribuir com esse momento, né? Não sei se vocês teriam alguma sugestão. Mila? Oi, Cecilane. A Jade, ela é psicóloga, é isso? Isso, a psicóloga aqui da Clínica Si. Mas o assunto, eu acho que eu me perdi em alguma coisa. O assunto já está definido? Na reunião anterior, foi levantado o tema saúde mental como um tema para ser trazido na conferência de saúde. Desculpe, Mila, eu não entendi o tema. Saúde mental. Saúde mental. Isso. E esse tema foi aprovado, né? Foi o que surgiu na reunião, né? Eu acho que na reunião só estavam a Léo, o Francival, a Terezinha e como é o nome dele? Fábio. O Fábio. Eu acho que estavam os 4 apenas nesse dia. Eu acho que o assunto de saúde mental é um assunto importante, né? Tanto muitos outros também. Mas é um dos assuntos que eu considero importante, especialmente numa área de trabalho como o banco, onde há um esforço muito grande e, por algumas informações que não sei se reais, que a gente toma conhecimento, pelo país afora tem havido alguns problemas que levam para essa área. Tá? Problemas que chegam até, às vezes, a um final que não é muito feliz. Então, acredito que seja um bom tema, sim. E dentro, acredito, da área dela também. Né? Eu fiz essa pergunta que era para ver se o tema caberia com a área de quem iria expor. Né? No caso dela. Claro. E eu acredito, Mila, que você também poderia dar uma visão, isso é, se acharem conveniente, uma visão geral de como está a CACI aqui. Não precisa ser muito aprofundado, mas uma visão geral da situação da CACI aqui no Estado, até para que
todos tomem conhecimento. Né? Você sabe que nós temos um problema muito diferente de capital e interior, não é só aqui no Amazonas, outros locais também. Mas se você pudesse dar uma geral, opinião minha, se a turma aceitar, tudo bem, se não também nenhum problema. Pode deixar. Celano, você quer isso para a conferência, não é isso? Isso, para Para conferência. compartilhar com a população, né? Os associados, enfim, nossa, colocar todo mundo na mesma página. Veja bem, a Ok. conferência, salvo o melhor juízo, o público deverá ser composto pelos representantes de unidades, né? O pessoal que compõe o conselho, os conselheiros das unidades, e, salvo engano, pelo menos antes era aberto também para outros colegas que quisessem participar. E isso é aberto para todos os usuários da CACI. Sim, quer dizer, uma oportunidade que a CACI tem de dizer como ela está e das deficiências que ela possa ter. Né? Por muito tempo, não sei como está agora, que algumas mudanças vão acontecendo e até favorecem, a questão local, por algum tempo, foi um ponto que sempre foi questionado. Né? A localização da CACI pelo espaço pequeno que ela tem. Né? Isso, em várias oportunidades, foi questionado. Eu não sei hoje se a CACI já conseguiu resolver alguns problemas com tecnologia, outras coisas, que possam melhorar a situação. Né? Eu sei que não é fácil um remanejo de local para CACI. Não é fácil. Ao contrário, é muito difícil pelas questões financeiras. Uma pergunta que eu sempre... Olha, desculpa, eu faltei muitas reuniões, agora estou tirando aqui o atraso. Né? Então, a gente, uma questão que é preocupante sempre é a parte financeira. Né? Eu já até em outro momento conversei. Claro que isto não é uma questão da unidade local, é uma questão que poderia ter sido levado lá nessa reunião do Conselho de Usuários para que a própria CACI se manifestasse. Né? E até por que isso? Porque é um descompasso em relação ao reajuste das nossas mensalidades com relação ao reajuste da área de saúde que é cobrada para a CACI, de prestadores e outras coisas. Isso você deve estar muito próximo desse assunto. Né? Então, uma disparidade. Então, ano a ano, a situação financeira deve sofrer um pequeno abalo. Pequeno ou grande, não sei. Porquanto os aumentos são grandes. Né? Então, esse é um assunto que eu acho que nós temos que estar sempre muito presente, e não é por conta dos administradores, é para que a gente tenha conhecimento e possa até se manifestar junto à diretoria. Porque esse é um assunto que está amarrado no estatuto. E a diretoria não pode fazer aumento diferente daquele que está no estatuto. Então, esse descompasso dos valores, mais cedo ou mais tarde, ele cria um problema para a CACI. E a outra questão, aí alguém pode dizer assim, não, mas é fácil, você vai lá no balanço e olha, vê como é que está. É a questão das reservas, né? Que é importantíssimo para nós. Então, eu não sei se você teria, se a diretoria lhe passaria informações, né, para que você pudesse comentar. E nem sei se ela autoriza também que seja conversado. Mas seria conveniente, porque é sempre uma preocupação que fica, pelo menos para mim. Para nós que já Tá passamos por anotado, isso, né? Celane. Eu já falo, né, Mila? Que é isso, fica à vontade. Mas tá anotado, tá? Não se preocupe. Essa questão é importante, né? Eu acho que principalmente para a Ana, que vai participar das reuniões do Integra, né? É um momento, é um canal aberto ali direto com a diretoria. Então, o presidente Said vai estar lá, o Amaral vai estar presente, toda a diretoria da CACI está presente nesses encontros. Então, assim, eu reforcei também com o Conselho de Roraima e reforço com vocês, na pessoa da Ana, que aproveitem esse momento, né? Esse é um momento de fala de vocês.
É um momento que vocês têm para apresentar ali, a depender da temática do Integra, eu não sei qual vai ser a temática que eles vão trazer, né? Que vocês tragam esses pontos que têm incomodado, que têm preocupado vocês regionalmente falando, né? E que vocês utilizem esse momento para abordar esses assuntos e trazer realmente a preocupação e expor para a diretoria essas questões, né? Que são tão importantes e tão peculiares, né, da nossa região aqui, diferente de muitas outras. Então, Ana, eu acho que a depender da temática, é óbvio que a Cassi vai tratar temáticas nesses momentos, né? Então, vai falar da questão da equipe de saúde, enfim, não sei. Que vocês tragam aí o que tem preocupado, o que tem afligido aí os associados locais. Eu acho que esse momento do Integra é um momento muito importante e que vocês não fiquem, né, só como ouvintes, que participem ativamente e tragam realmente essas questões que para nós, inclusive, é um suporte aí, é um reforço, na verdade, daquilo que a gente já leva para eles enquanto necessidade da unidade, essa questão da relocalização, essa questão da melhoria estrutural, são questões que a gente já recorrentemente trata com eles, leva como necessidades, mas quando o associado fala, quando o conselho expõe, é óbvio que tem uma outra robustez, né, para a nossa fala e endossa aquilo que a gente já vem apresentando para eles enquanto necessidade local, tá bom? Perfeito. Perfeito a sua colocação, Igor. Só pode ir uma pessoa para cada encontro, né? Esse do Integra, que vai ser no dia 29 de março, seu Celane, eu acredito que é o coordenador e o vice-coordenador. Pelo menos era dessa forma que acontecia anteriormente, tá? Eram 2 representantes por conselho. Não necessariamente nessas 2 figuras, tá? Na ausência de um, pode destacar o secretário, por exemplo, o Francival. Vai depender da organização de vocês, mas geralmente são 2 representantes por conselho. Eu acho que é conveniente realmente serem 2, e aí eu já voto no Francival Paris, né? Eu? Acho que ele tem tido um comportamento muito legal dentro do conselho, né? E a Ana, claro que é a coordenadora, e você frisou alguma coisa da maior importância. Não fique como ouvinte, não se acanhe. Vocês podem falar o maior absurdo, claro que não falariam, mas quem sabe esse maior absurdo não puxa outro assunto que é da maior importância, né? Se você ficar só como ouvinte e deixar alguns questionamentos que você tem de fora, acredito não seja muito conveniente, e você vai perder uma oportunidade, junto com todos, de levantarem questões que são benéficas para nós. Tá bem. Sim, com certeza, realmente a participação é crucial, não só para agregar, mas também levantar aquilo que é importante para quem está falando, né? Bom, o meu tema principal realmente era o Integra e a Conferência de Saúde. São os temas que mais estão me preocupando, para justamente a gente correr atrás e não deixar passar nada em branco. Bom, eu vou ficar então aguardando o seu e-mail, tá, Mila? Para eu poder correr com isso também. Bom, da minha parte, a questão das minhas pautas era basicamente essas. Claro, estamos abertos, se vocês quiserem, podemos acrescentar agora mesmo qualquer coisa na nossa reunião. Estejam à vontade. Ninguém para comentar nada? Não sobre esse assunto, Celane, está tranquilo. Aí a gente também entende. Como representante da ANAB, eu queria assim, comunicar aqui o conselho. Eu sei que todos já viram na mídia, mas o nosso setor dentro da ANAB, que são das relações institucionais, sofreu alteração na vice-presidência. Era a dona Cecília Garcês, ela voltou para o Conselho Deliberativo e entrou a dona Graça Machado, certo? Então, a diretoria regional hoje está ligada à dona Graça Machado, que já é um nome assim também que muitos já ouviram. Ela estava no Instituto Viva Cidadania como diretora e agora ela veio também
E é uma pessoa já de muita vivência dentro da ANAP. Né? Então, tiveram muitas mudanças e essa foi uma delas. Tá? Terezinha, eu acho que você sabe, a Graça foi diretora por muito tempo da CACI, né? Eu A sei. Graça. Então, ela tem um bom conhecimento sobre CACI e gosta da CACI. Sim, Então, é uma oportunidade boa também de se comentar sobre CACI. Até de ter Inclusive, aprendizado. Então, ela tá bem alinhada com a diretoria atual, né? Ela, inclusive, estava ontem na posse do presidente Said. sim. E naquela reunião com os coordenadores do conselho, ela comentou muito sobre isso, que os representantes da ANAB dentro dos conselhos, eles precisam ser até mais qualificados para participar, para trazer maiores informações, participar de uma forma. Então, ela realmente ela está muito interessada nessa participação da ANAB no Conselho de Usuários da CACI. Então, muita coisa que ela trouxer, nós vamos também trazer, vamos inovar na nossa participação. É isso. Certeza. Eu lembro da Graça quando eu assumi a primeira vez, quando o Celane ainda estava como coordenador. A gente foi na reunião, ela estava lá no auditório lá da Guilherme Moreira. Legal. Alguém Gente realmente bem boa. engajado. Uhum. Francisval, eu não sei, eu vou pedir informação de vocês. Eu li um pouco da reforma de estatuto, de regimento, desculpem, e, se eu não me engano, fala na questão das presenças dos conselheiros, né? Que, havendo 3 faltas consecutivas, ou, não me engano, 5 intercaladas, esse conselheiro seria dispensado do conselho, né? É isso mesmo que existe lá? É isso mesmo, Terezinha? E É? Sim. 3. É eu isso mesmo? comentei que se fosse colocado em prática, muitos não estariam mais participando, porque É com essa exatamente isso. reunião, É exatamente isso. novo regimento não tirou esse artigo, não, continua lá. Então, eu acredito. Veja bem, eu tenho falado isso há anos, e é o que eu acredito. A decisão de participar das reuniões não é exclusivamente do conselheiro, é do gestor da agência. Se o gestor não tiver interesse de que o conselheiro participe, facultando a ele o horário, porque também o banco abre esse espaço. O gestor tem como justificar a saída quando era presencial e agora como você está fazendo, Francival, dentro da sua agência, do seu local de trabalho, com certeza o seu administrador lhe permite isso. Porque a sua reunião, aliás, a nossa reunião, quando começa, ela tem um horário para começar, mas ela pode se estender um pouco mais ou não. Então, o seu gestor, eu acredito, está sendo parceiro da CACI e permitindo que você faça o que você está fazendo. Se os outros não permitirem, né, nós temos visto a dificuldade da Ana em algumas reuniões, até pela falta de internet, como ela disse ainda há pouco, né, que é um problema que realmente existe. Então, muitos conselheiros vão ser dispensados, como disse a Terezinha agora, pelo não comparecimento. E aí o conselho vai ficar limitado a um grupo pequeno. E como fica isso é uma questão que a gente precisa analisar, né? Esse grupo pequeno toca em frente. Nós já até em determinado momento sugerimos que o conselheiro fosse de mais de uma unidade. Lembra disso? Os conselheiros eles não seriam de uma só unidade. Eles seriam de 2, com um número pequeno de pessoas, e essas 2 ou 3 se juntariam e teriam um conselheiro. Mas ele teria a responsabilidade de representar as 2 ou 3 unidades que ele tivesse sendo representado. Então, é bom que a gente pense nisso com carinho e veja como fica no futuro o conselho, né? Porque, de repente, ele vai ficar com poucas pessoas. E aí ele continua, não vai ser representativo.
é uma preocupação que fica aí para que se analise. Então, é aproveitar todos os momentos que nós tivemos nessas reuniões, inclusive a Terezinha tem muito contato agora com o Eloy, né, Terezinha? Ele foi apoiado por nós aqui e foi eleito. Então, dentro do grupo, ele também pode ver, é um apoio que a gente tem, né? Se ele vai estar à disposição, isso é uma outra questão. Mas ele recebeu o nosso apoio, Terezinha fez um bom trabalho, divulgando o nome dele. Então, espera-se que ele seja um ponto de apoio dentro do GAT, lá do grupo, para que a gente tenha uma pessoa a mais ao nosso lado. É bom a gente pensar nisso. Como é que vai ficar? Celane, ainda nesse assunto do regimento, uma outra coisa que eu acho que nós deveríamos ver, além desse artigo sobre as ausências, os usuários podem participar desta reunião também, sabia? Pode ser. Então, assim que eu gostaria de combinar, infelizmente a Ana não está mais, mas quando o Francival soltar o link da reunião, de repentemente, se eu poderia divulgar entre os nossos associados, por exemplo, que a maioria associada da NAB é da CACI, né? Então, estão todos aí. Se nós poderíamos divulgar, se alguém para ficar à vontade de participar, ou então só pedirmos sugestão de, olha, tal dia nós teremos a reunião do Conselho da CACI, você tem algum assunto para que nós levássemos, ou você quer participar? Eu acho que cabe isso aí, né? De repente nós movimentarmos mais a nossa reunião, trazermos mais pessoas para participar, ou só fica mesmo com os conselheiros? Até onde eu sei, Terezinha, o regulamento permite que as pessoas participem. Elas não são impedidas de participar, independente de haver um conselheiro. E lembro de reuniões passadas em que houve gente que foi lá e apresentou o seu problema. Ela não passou para o conselheiro, né? Ela foi lá e apresentou o problema que ela tinha. E é uma oportunidade boa. Eu acho que junta mais em torno da CACI. Então, assim, é um caso a se pensar, né? Mas é bom conversar com a coordenadora também, né? Porque eu percebi nos comentários, houve muita, assim, uma ênfase sobre conselho de usuários na fala do novo presidente, na fala. Então, assim, parece que esse assunto ele está sendo colocado lá na vitrine, certo? Então, formulação do regimento, participação. Então, vamos aproveitar esse momento aí que está se dando essa atenção e vamos, né, movimentar em nosso conselho, fazer valer, né? Nosso conselho de usuários aí. Eu achava, quando foi mudado o horário da reunião, né? Eu entendi que as pessoas da agência participariam mais. Também. Mas pelo Todos jeito participam, né? Porque foi feita a enquete, mas parece que não mudou muito, né, Francival? Lamentavelmente, né? Fábio chegou agora. Bom dia, Oi, bom dia, Fábio, pessoal. Desculpa aí pela atrapalhada. Desculpa, Francisco. Eu tenho a impressão que esse horário até me surpreendi com esse horário de 8h30 para a reunião. É um horário próximo à abertura de agências. Não sei como é que os administradores ficam com o número de funcionários que tem. Geralmente havia uma reclamação que o número de funcionários, o quadro da unidade não estava completo, e isso dificultava o atendimento, né, o desenvolvimento da agência. Eu me surpreendi com esse horário, mas foi votado. Me parece que foi um grupo pequeno, não foi? Poucas pessoas votaram, né? Se não me engano, 7 pessoas, pelo que eu vi na nossa enquete, foram as que votaram. Deixa eu acessar aqui o nosso conselho. 5 pessoas, mais ou menos? Foi um total de... Não, foram 6 pessoas.
Quantos? 6 pessoas votaram por esse. Não, Seis? 6 pessoas votaram no total. 5 votaram nesse horário. Certo. Eu confesso que eu votei no 8h30. Por quê? Para atender os outros colegas de agência. Então, a demanda foi de lá para cá. Porque como aposentados, nós fazíamos o horário, né, comadre? Nós fazíamos o nosso horáriozinho, então, mas nós tentamos ir para maior demanda. Então, mas nem A todos. gente tentou, pelo menos o meu pensamento, que era para adequar mais aos colegas de agência, né? Sim, sim. Exato. Olha, a minha agência tem me dado um trabalho. Eles sempre têm pedido participar. Né? O Francisco, outro dia encontramos na Cassi e ele viu uma das dificuldades. Né? Exatamente. Ai, ai. Ainda bem que eu estava de férias. Eu não tinha participado. Não. Certo. O aposentado devia ter férias, sabe? Então, seguindo a ideia de sugestão da Terezinha, olha, da minha parte, a gente deveria fazer os dois. Porque, inclusive, eu já faço parte disso aqui. A gente deveria fazer uma questão relativa a consultar aqueles usuários que estão sobre o nosso radar, sobre a nossa tangibilidade, e questionar deles a respeito sobre a informação que eles querem da CACIL, o que eles podem vir a querer do Conselho de Usuários. Incentivar eles a participarem. E segundo, também pedir para eles participarem presencialmente, ou, no caso, online, né? Passar o link para eles mesmos para participarem, já que essa é uma premissa que é aberta para todos os usuários. Por mim, já que está no regimento, deveria ser aberto e pronto. Todo mundo deveria utilizar essa premissa para participar. Isso tornaria o conselho bem mais participativo, mesmo que não com os conselheiros que foram elencados pelos gestores de cada dependência. Mas, de certa forma, isso acaba pressionando, a pressão a mais. Eu já tentei e-mail, já tentei mandar por mensagem do WhatsApp, já tentei falar com os gestores de cada uma das agências e, honestamente, não consegui muitos resultados. Se vocês tiverem mais sugestões, eu aceito. A sugestão que eu faria, ela já é antiga e já foi feita várias vezes. Mas eu acho que não custa se bater de novo, se ir atrás de novo. Né? Mila, você tem contato com os gestores direto? Você tem um canal de comunicação com os gestores direto? Nós temos os e-mails, Celane, das agências, e é por esse canal que a gente se comunica com eles. E aí a gente poderia tentar o contato do telefônico, né? Para ver se consegue também. E você tem contato também fácil com o superintendente, né? Sim. Esse contato, inclusive, já foi feito, esse reforço aí da questão das reuniões do Conselho de Usuários, né? Esse contato com a superintendência eu já fiz. Posso retornar, né, e fazer um reforço também. Por isso que eu disse que é antigo. A sugestão é antiga. Porque vários superintendentes receberam o mesmo pedido. Né? E acredito que eles tenham passado para os gestores. É quem vai resolver o problema. Se o gestor não se programar e pedir ao conselheiro que se integre, vai ficar difícil. Outra coisa que o gestor precisa tomar conhecimento, ou melhor, ele tem conhecimento, precisa assumir esse conhecimento. É de que ele também é funcionário, é associado da CACI, e ele também adoece. Ele e a família dele também adoecem. Então, seria conveniente que a CACI funcionasse o melhor possível para beneficiar todo mundo, inclusive eles, gestores e familiares. Né? Porque ele só vai lembrar num momento de dificuldade? Não, vamos ser previdentes, vamos tentar melhorar as coisas. Né? Então, não sei se essa fala, não sei se ainda existem reuniões com gestores, né? Na superintendência, deve existir, né? Para alinharem questões. Não sei se numa reunião dessa, você poderia participar, Mila, né? É claro que você tem uma série de afazeres, mas poderia participar com um tempo para expor essa situação. Né? Claro,
o superintendente estaria presente, os gestores estariam presentes, e você expor dessa necessidade. É um pedido a mais de tantos encargos que você tem. Mas expor para os gestores essa necessidade de que o pessoal participe. Se a pessoa foi eleita, às vezes o pessoal até vota que a pessoa nem sabe que está sendo votada, né? Então, por uma brincadeira, eu diria, não, vamos votar no fulano aí lá. Se a pessoa não está à vontade, que ela diga e que possa outra pessoa assumir. Ou então, não tem ninguém na agência que queira. Que fique claro, porque não adianta a gente ter num papel quase todas as unidades com o nome de representantes, de conselheiros, e na prática não funcionar. Esse é o meu pensamento. Você olha no papel, vamos supor, todas as unidades têm representante. Chega numa hora de uma reunião, não aparece 5 ou 6. Então, eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com mais seriedade. Quem assumir o papel de conselheiro, que ele saiba que ele tem uma responsabilidade. É um serviço que não tem remuneração, é uma participação espontânea, né? Então, que ele diga se quer ou não. E a gente ficaria sabendo, pelo menos, de quem é que está integrado. É justo. Ok, Celane, vou tentar fazer essa ponte aí com a superintendência para ver se a gente consegue ter acesso a essa reunião, tá? Para fazer essa fala aí com os gestores, tá bom? Obrigado. Outra coisa que eu queria só compartilhar com vocês é sobre o pronto atendimento daqui da Clínica Si, que só para reforçar, né, para que vocês façam como sempre vocês, façam essa divulgação, né, da Clínica Si, dos atendimentos que a gente tem prestado aqui. A nossa sala de observação, ela já está em pleno funcionamento. Legal. Então, pequenos procedimentos, retirada de ponto curativo, medicação, né? Então, assim, a gente já consegue atender essa demanda aqui, tá? A doutora Andressa está pela manhã até o meio-dia. E o doutor Tiago, agora, a gente vai abrir a agenda dele a partir das 16 horas para demanda espontânea. Então, o doutor Tiago, que é previsto, né, a partir das 16 horas, todos os dias, a demanda espontânea. Mila, Né? Então, visando aí atender. você pode repetir essa última parte? Pelo menos aqui para mim travou um pouquinho, a gente não entendeu essa parte do Dr. Tiago. Travou para mim também. Do doutor Tiago, tá me ouvindo agora? Tá travando. Acho que é a minha internet aqui. Tá me ouvindo agora? Sim, pode Mila, falar. como sugestão, vocês poderiam, a Cassi poderia fazer um resumo disso e a gente colocava nos grupos. Eu acho interessante. Pode sim, a gente já pediu para o marketing preparar esse material para a gente fazer essa divulgação. Inclusive, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Inclusive, a partir dessa semana, né, acho que na próxima semana, o doutor Tiago, junto com a Tassiana, eles vão visitar todas as agências, né, para fazer esse chamamento, né, fazer esse convite mesmo, falar sobre os serviços. Então, o doutor Tiago vai pessoalmente nas agências para divulgar os serviços da Clínica Si, junto com a enfermeira Tassiana, para tentar sensibilizar o pessoal realmente a fazer esse cuidado preventivo, né, como o Celane falou lá no início. Então, o Tiago vai iniciar esse trabalho a partir da próxima semana, e a agenda do Tiago, além dos agendamentos previstos, né, que é a partir das 16 horas, a agenda dele vai estar aberta, tá? Então, nós temos amanhã com a doutora Andressa, de 8 às 12, e com o doutor Tiago, às tardes, a partir das 16 horas, tá? Além da agenda que ele já atende por agendamento prévio, né? Então, não agendados podem vir a partir das 16 horas para passar com o médico doutor Tiago e a doutora Andressa também, que é a médica do trabalho, ou doutora Renata, que é a nossa médica do trabalho, que está também disponível para eventuais necessidades, tá bom? Então, a gente conta mais uma vez com a colaboração de vocês na divulgação, né, desses serviços da Clínica Si,
para que ela não fique subutilizada, que na verdade ela é um instrumento aí bem importante para vocês, né? No cuidado com a saúde, prevenção de doenças, enfim. Tá bom? Perfeito. Mila, eu queria acrescentar uma coisinha aí, se possível, claro, na visita do Dr. Tiago com a Tatiana nas agências, para eles perguntarem quem é o representante do Conselho de Usuários quando passa lá, perguntar o que houve, que não aparece nas reuniões. Tá, vou reforçar com eles. Agora vai ser uma visita bem rápida, Claro. Francival, não vai poder ser nada demorado, nem poder se estender muito, porque a gente também não pode retirá-lo da unidade por todo tempo. Então vai ser uma visita por dia, né? A gente, com os deslocamentos, a gente prevê aí no máximo 1 hora para também não afetar tanto a questão assistencial aqui, né? Mas a gente pensou nessa alternativa como o nosso último recurso, né, de levar um médico para dentro da agência mesmo, para tentar sensibilizar a população a realmente cuidar, né, se cuidar, né, aceitar esse cuidado. A gente está tendo dificuldade, inclusive, de trazer para fazer o acompanhamento com o médico de família, né, o pessoal não tem aceitado, né, os agendamentos, a busca ativa que tem sido feita. Então, a tentativa é de sensibilizar mesmo para o cuidado com a sua saúde. Perfeito, Mila. Obrigado. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Seu Celane está tentando tirar o atraso. Não da minha parte não, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje eu descontei. Léo, Terezinha, Fábio, Regiane. Tudo bem. É a parte tudo aqui, tá? Ótimo. Bom, nada tendo mais a acrescentar. A gente vai encerrar a reunião, já estamos com cerca de 1 hora, quase 1 hora de reunião. Acho que foi uma reunião bem proveitosa, com soluções interessantes para a gente progredir, tá bom? E vamos, qualquer coisa, nos falando ao longo do mês via WhatsApp. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui. Queria até saber, o horário da reunião foi bom para vocês? É melhor do que a tarde? Para mim é diferente. Para mim também. O horário que vocês definirem. A questão do horário da reunião, se ela é melhor agora pela manhã ou voltamos à parte da tarde? Eu acho que isso aí vai ser respondido, Frantival, pelas presenças, tá? Eu percebi que... Eu acho que é a melhor forma de a gente avaliar, porque você veja bem. A Léo que eu estou vendo ali em cima, a Terezinha e eu que estou vendo aqui no cantinho, eu que estou me vendo, nós podemos nos programar melhor do que o pessoal da ativa. Nem sempre dá, mas a gente pode se programar melhor. Então, o pessoal da ativa a gente tem que ver pela presença. Eu acho que é a melhor maneira de avaliar. Quantos participaram? Este horário é o melhor? Foi votado por a maioria que votou nele, 5 pessoas. Então, mas vai satisfazer. Um exemplo, os 5 que votaram estão presentes? Pois é, então a gente precisa avaliar. Eu acho que a melhor avaliação que a gente tem, nós que estamos aqui podemos dizer, não, está ótimo para nós. Mas a melhor avaliação que eu entendo é você ver o número de pessoas. É uma espécie de estatística. Essa é a primeira, então bora ver na segunda o que é que acontece. Né? E aí a gente voltar ao assunto. Porque nós já vimos todos os horários. Quando era presencial, até lanche nós chegamos a colocar, que é um atrativo, né? Quer queira, quer não, é um atrativo. Não havia custo para cacete, claro, né? Para a Mila ficar tranquila. Então, mas é difícil a gente reunir as pessoas. E quando é à distância, mais difícil ainda. Porque o gestor teria que patrocinar o que é permitido, inclusive, a equipe patrocina é o banco mesmo, o valor da condução, né? Do deslocamento, para que houvesse o deslocamento. Algumas reuniões, até que houve alguma presença, mas a grande maioria, e você sabe disso, que participou de muitas, a presença era muito pequena. Né? Então, eu acho que nós temos que, na segunda, a gente ver a participação. Eu acho que é a melhor forma de medir. Perfeito. Bom, nossa próxima reunião deverá ser em abril, no dia 19. Olha, aniversário da minha sogra. Perfeito. Ok, então, pessoal.
Mais alguma coisa a acrescentar? Estejam à vontade, senão a gente Só encerra. parabenizar o seu gestor pela maneira como ele está agindo com você, ele permitindo isso aí. Parabéns para ele. Ok, vou cobrar isso dele também. Tá bom, obrigado, pessoal. Bom, nós Obrigada. A Regiane falou algo no chat. que a reunião foi mais proveitosa nesse horário. Francival, eu acho que a Regiane quer falar. Isso, ó, eu quero dizer que a minha opinião, esse horário eu achei que foi mais produtivo. Eu acho que nós tivemos maior pessoas em relação a outras. Ela está falando? Muito baixinho, Regiane. A minha opinião. Muito baixo. Eu acho que nesse horário nós tivemos maior como elas são a gente tem que avaliar abrir para qualquer pessoa participar, né? E os demais colegas também, né? Com aquela ideia de abrir para aí tem esse horário fica mais complicado, porque imagina a gente abriu e todo mundo quer entrar, como é que mas a ideia de a reunião é que todos Está muito baixo, Regiane. A gente mal está ouvindo. o conselheiro tinha vocação a pessoa às vezes está em casa no conselheiro, mas quando voltar para todas as pessoas participarem, de repente se encontra uma pessoa que tem toda a vocação para estar entendeu? Regiane, a sua exposição está prejudicada. Eu confesso que tentei, mas... Eu acho que ela falou algo no sentido de que esse horário ficou bom, porém, se abrir a reunião para outras pessoas, pode ser que não seja tão produtivo. Eu entendi algo assim. Foi algo nesse sentido que eu entendi também. Regiane, você confirma isso pra gente? Falando, de repente, abrindo para todas as pessoas que querem participar, de repente, a gente vai descobrir uma pessoa lá naquela gente que tem a vocação para ser conselheiro. Às vezes, pensar, às vezes, a pessoa que está à frente não é, né, aquela pessoa que tem essa vocação. Quando você abre outros conselheiros que estão lá, né? A gente ainda não descobriu. Então para ti seria interessante abrir o convite para todos os colaboradores, no caso, todos os funcionários da agência, é isso? A gente abriu o horário. Se a gente abrir uma reunião para todos os participar, como é que a gente faz isso no horário de funcionamento? Não tem como, entendeu? Entendi. Então, no caso, para abrir para todos os funcionários das agências, para a gente tentar descobrir quem tem aptidão para essa função de conselheiro, não é isso? Porém, para que isso acontecesse, o ideal seria que fosse em outro horário, porque nesse horário impacta a participação das pessoas, é isso? Aham. Então, qual seria o horário que você acha que a gente teria uma adesão maior? Realmente não seria como mas eu acho que vai ser amado. Olha só, eu penso o seguinte: a partir do momento que a agência tem um conselheiro, o administrador sabe, que nem o administrador do Francival, por exemplo. Ele sabe que o Francival é conselheiro e é o secretário, e uma vez no mês ele precisa de 1 hora para participar da reunião. Se ficar às 8h30, naquele dia o gerente já sabe que aquele funcionário vai estar em reunião. Então, eu entendi assim, mais ou menos o que a Regiane colocou, porque se colocar o convite para todos os funcionários da agência, eles nem todos vão poder participar. Então, um vai ficar esperando pelo outro, não existe definição,
Não existe definição, não. Quem vai participar da reunião? Fulano. Então, tendo a definição, já é certo que naquele dia já está na agenda. Né? É uma vez no mês só. É uma vez no mês. Então, o convite pode se estender para quem estiver na folga, quem tiver entrar mais tarde, que quiser participar, mas o conselheiro ele tem que estar na agenda dele, né, definido. E com relação aos outros usuários da CSI, que no caso a maioria são os aposentados, né, que não estão em agência, e aí nós colocaríamos o convite até de uma forma seletiva, né, Celane? Digamos, aquelas pessoas que nós sabemos que podem participar, a gente faz o convite, olha, gostaria que você participasse esse mês da nossa reunião de conselheiros da CACI. Então, a pessoa até se sentiria privilegiada. Olha, me convidaram para participar. Aquela pessoa, ela vai ser multiplicadora de opinião. Aí ela já vai começar a ver o conselho, olha, eu participei do conselho, é assim, assim, agora nós temos que ter assunto realmente, uma pauta bem interessante. Agora eu entendi o que a Rejane colocou. Eu, por mim, esse horário tranquilo, foi por eles, pelo pessoal da Ativa, né? Por mim, tanto faz. Ok. Bom, Ok. então vamos manter, por enquanto, pelo menos até a próxima reunião, esse horário. Vamos continuar solicitando ao pessoal da Ativa temas e posições que eles queiram colocar nas nossas reuniões. E sim, bora colocar em aberto, já que está no próprio estatuto, colocar a questão da divulgação do link para quem quiser participar. Claro, os conselheiros, eu entendo que apesar de estar escrito lá como espontânea, é crucial o interesse da própria dependência que pelo menos os conselheiros participem, mas que os usuários demais da CACI, claro, estejam à vontade para participar. Ok? Ok, pessoal. Perfeito, então, gente. Obrigada, eu vou ter que sair, tá, Francival? Tudo bem, nós já vamos Estão me terminar também, ensinando acho aqui. que já expusemos tudo. Tá, joia. Obrigado, Mila. Obrigada, pessoal. Bom dia. A gente tá aqui à Obrigada. disposição, tá bom? O que vocês precisarem, Bom dia. tá? Colegas. Bom dia. Tchau, tchau. Um Bom abraço. dia, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, bom dia a todos, viu? Tchau, Fábio. Bom dia, Fábio. Tchau. Tchau, Celane. Tchau, Celane. Tá no mudo. Tchau, Fran. Tchau, Terezinha.